Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo dessa sexta-feira a gente vai falar sobre a demissão por justa causa do lateral Pedrinho e do volante equatoriano Bryan Garcia. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar dessa polêmica. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então, gente, rapidamente com o resumo de notícias do dia, porque como vocês podem perceber, a minha voz não anda muito boa nesses últimos dias. O elenco treinou no CT do Caju na manhã de hoje. As gurias venceram o Bahia no mini estádio do CT do Caju na tarde de hoje pelo placar de 2-1. E o Atlético estuda a possibilidade de subir 2 jogadores das categorias de base para substituir ou ocupar as vagas deixadas agora em aberto pelas demissões do lateral esquerdo Pedrinho e do volante equatoriano Bryan Garcia. E entrando aí diretamente no assunto do vídeo de hoje, comentando essa demissão por justa causa de Pedrinho e Bryan Garcia pelo Atlético Paranaense, e eu peço que vocês tenham aí a consciência, a consideração de entender que eu não posso separar o torcedor do advogado e que quando eu vou analisar uma situação como essa, eu sempre vou estar fazendo ponderações jurídicas também. E nesse caso não é diferente. É claro que a dispensa, a demissão, que depois foi informada por justa causa pela Monique Vilela de Pedrinho e Bryan Garcia, deixou muitos torcedores satisfeitos, porque esses mesmos muitos torcedores estavam indignados com o envolvimento de jogadores do Furacão nessa polêmica envolvendo aí esquemas de apostas. Porém, eu considero que a decisão do Atlético pode ser, percebam que eu não estou afirmando que foi, um tanto precipitada. Explico. Tudo aquilo que se tomou conhecimento até o presente momento em relação a Pedrinho e Bryan Garcia nesse suposto esquema de apostas que está sendo investigado pelo Ministério Público do Estado de Goiás é a presença dos jogadores numa planilha de apostadores e o fato de que naquele final de semana específico eles de fato foram advertidos com o cartão amarelo, o que, lógico, reforça a percepção de culpa. Porém, nenhum dos 2 jogadores, tanto Pedrinho quanto Bryan Garcia, até o presente momento são réus. O que eles são é citados na investigação. Porém, não foram denunciados até o momento pelo Ministério Público e a denúncia do MP ainda não foi aceita pelo juiz responsável pela condução da ação penal. Isso significa que o quê? Que nesse momento específico do tempo, e essa situação pode mudar com o passar dos dias, nenhum dos 2 passou ainda do status de investigado para réu. E o que isso significa? Significa que, perante a justiça hoje, nenhum dos 2 tem nenhum tipo de débito com a sociedade. E por isso, eu entendo que o Atlético poderia ter, sim, afastado como os afastou, e eu expressei essa minha opinião nas redes sociais, porém, acho que teria sido prudente manter os jogadores afastados, treinando em separado em relação ao restante do elenco, por mais alguns dias antes de tomar uma decisão definitiva como essa. Explico. Uma decisão por justa causa exige, evidentemente, que exista uma justa causa. Nesse caso específico do Atlético Paranaense, o que a gente está lidando com o que a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, chama de ato de improbidade, que é você cometer alguma conduta imoral, ilícita, antiética. Porém, essa situação, caso não haja uma denúncia e posteriormente uma condenação, ela se tornaria uma justa causa muito fácil de ser revertida na justiça, o que poderia resultar com o Atlético pagando verbas rescisórias, outras verbas trabalhistas e também a multa contratual em razão da dispensa de ambos os jogadores na modalidade de justa causa. Então, existe um risco jurídico atrelado. E repito, eu teria esperado mais alguns dias para que os desdobramentos da investigação me dessem um pouco mais de margem de certeza antes de tomar uma decisão como essa. Isso significa que o Atlético agiu errado ou agiu certo? Não, essa é uma questão que provavelmente só o tempo esclarecerá. O que eu quero dizer é que, com base nas informações que nós temos à disposição hoje, e eu trabalho somente com informações oficiais do próprio clube e aquelas que foram apuradas por veículos de imprensa que a gente considera sérios, para poder emitir essa opinião.
eu vejo muita gente especulando que os jogadores confessaram em uma reunião com o Petralha, ou com o Matos, ou com o Turra, ou com o Filipão, com quem quer que seja. E é evidente que isso pode ter acontecido e que, se caso tenha acontecido, o Atlético estaria muito bem amparado nessa justa causa. Porém, eu não posso emitir uma opinião aqui para vocês de maneira responsável, lidando com especulações, com conjecturas. Enfim, retomando, tive que fazer um pequeno intervalo aí para atender um telefonema. Eu não posso emitir uma opinião baseada em especulação, em conjecturas feitas por torcedores. A gente tem que trabalhar com as informações que estão disponíveis. Então eu não posso considerar que houve uma confissão, como eu não posso considerar que o Atlético tenha tomado N medidas em relação à investigação para tomar maiores conhecimentos. É evidente que o clube não deve ter deixado a coisa correr solta, provavelmente. Entre o momento que a informação da suposta participação de Pedrinho e Bryan Garcia surgiu na imprensa e o momento da demissão por justa causa, o Atlético deve sim ter diligenciado para conhecer maiores detalhes da investigação e poder fundamentar uma eventual demissão por justa causa, o que pode ter acontecido. Então eu não estou aqui questionando o julgamento do clube e nem fazendo maiores críticas aos profissionais que lá estão e muito menos defendendo os jogadores. Repito aquilo que eu falei desde o início: se eles são culpados, que eles cumpram as penas pelo fato de terem sido tão ingênuos ou tão estúpidos a ponto de se envolver em um esquema como esse, estando em uma carreira que é sonho para tanta gente, a carreira de jogador de futebol. Porém, para vocês, torcedores, para quem me acompanha, eu não posso deixar de, na avaliação do caso, trazer os potenciais riscos. Então, basicamente lógico que eu acredito que o clube tomou medidas para se precaver. Ao mesmo tempo, enquanto não houver desdobramentos das investigações que sustentem a decisão do clube, com a denúncia de Pedrinho e Bryan Garcia, com o fato de eles se transformarem aí em réus de uma ação penal e uma futura eventual condenação, não dá pra gente ignorar que essa decisão que foi tomada hoje envolve algum risco financeiro para o clube no futuro. De qualquer maneira, eu fico na torcida para que a decisão tenha sido tomada de cabeça fria e contendo aí elementos apurados pelo departamento jurídico e fundamentem a decisão da diretoria. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.